Um adversário sem casa, sem time, na pressão da torcida e sem treinador. Que vive uma das piores fases da sua história. E não é de agora, é de algum tempo. Que faz, em especial nesse campeonato brasileiro, tem a pior sequência do campeonato nacional, além do pior início dos últimos anos do clube no campeonato brasileiro. O Cuiabá vai enfrentar o Vasco no estádio Luso Brasileiro. E por isso estou preocupado. Porque apesar de todos os pontos negativos que eu falei anteriormente, é um gigante do futebol brasileiro. E o Cuiabá vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Tudo sobre Vasco e Cuiabá logo depois da vinheta. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Coruja, o canal que mais cresce no futebol mato-grossense. Apesar de ser um vídeo de prévia para Cuiabá e Vasco, na verdade para Vasco e Cuiabá, quero desejar os mais sinceros parabéns às tigresas, às meninas, às jogadoras do misto que foram campeãs do Campeonato Brasileiro A3 nesta manhã desse domingo. Uma festa linda proporcionada pela torcida mistense. Meu amigo Caio esteve lá, gravou um vídeo aqui pro canal, está disponível no nosso Instagram e também no YouTube. A bela festa do misto da torcida pelo título nacional, o primeiro em âmbito profissional do futebol de Mato Grosso. O Campeonato Brasileiro Sub-23, conquistado pelo Cuiabá, é nacional, mas é na categoria de base, não profissional. Então já esclarecendo, tem muita gente perguntando pra gente lá no canal da Coruja, lá no Instagram em especial. Mas esse vídeo é para falar de Vasco e Cuiabá que duelam nesta segunda-feira, 20 horas, horário local, 21 horas, horário de Brasília, horário da cidade do Rio de Janeiro. O confronto é um confronto muito nivelado por baixo por parte do Vasco. O Vasco tem o pior retrospecto em casa no Campeonato Brasileiro. E a segunda pior campanha em casa do Campeonato Brasileiro é do Cuiabá, curiosamente empatada com o Coritiba. Mas o Vasco faz uma campanha muito ruim em casa. O único ponto do Vasco em casa foi jogando fora de São Januário e vai jogar de novo fora de São Januário, só que desta vez no estádio Luso Brasileiro. E para poder falar de Vasco e Cuiabá, e a arte de pré-jogo está ali, mesmo a thumb que está aqui no vídeo, cara, a gente está sempre falar de Vasco, né? Nós temos falado principalmente começando pelo adversário. O Vasco, eu anotei uns pontos aqui. Interessante. Um time sem treinador, sem casa e pior campanha da história. O Vasco demitiu o Maurício Barbieri após a derrota por 1-0 para o Goiás na última quinta-feira. Está sem casa. São Januário foi interditado após as confusões após a partida entre Vasco e Goiás. Então São Januário foi interditado e o Vasco foi proibido de jogar em São Janu. Teve que transferir o jogo para o estádio Luso Brasileiro e vai jogar no estádio sem público, a mesma punição aplicada ao Santos. Há uma aspas aqui. O jogo, ele é um pouco, eu acho que o STJD, na verdade, isso nem tem a ver com o STJD, é com a Justiça Carioca, que proibiu o Vasco de jogar em casa, interditou o estádio. E aí o torcedor do Vasco está muito reclamando porque não houve a mesma punição ao Santos. Nem quando o torcedor invadiu para bater no braço ano passado, nem esse ano quando teve coisas piores ao redor do estádio também no estádio. Mas aí prova como a Justiça Carioca é um pouco mais rigorosa com o clube. Ou que faltou rigidez à Justiça Paulista ao Santos. Mas quando parte do STJD, eu acho que houve a punição foi igual para ambos os clubes. O Vasco vive essa pressão muito grande que é muito característica do clube nos últimos anos. De 2000 para cá, o Vasco sofre muito com as pressões externas, também vindo da torcida, por parte da politicagem. Mesmo agora que o Vasco é SAF, há muita politicagem quando se trata do CEO do Vasco, Luiz Melo, e o vice-presidente de futebol, que é o Brax. Eles não se dão. A informação já trouxe até mesmo o Lucas Pedrosa, outros setoristas do Vasco. Então o Vasco sofre muito com o ambiente interno. E agora está sendo treinador, busca opções e faz uma campanha muito ruim. E por que nós estamos falando tanto? Para poder falar do Cuiabá.
O Cuiabá vive um momento relativamente bom, vem de uma derrota para o líder do Campeonato Brasileiro, ele jogou muito bem. E antes disso empatou com o Corinthians, o time da Arena, ajudando melhor que o Corinthians. Mesmo não vencendo, dois resultados não tão positivos, mas o desempenho em campo foi positivo. Então eu acho que o Cuiabá vai encontrar um time muito fragilizado e deve explorar. Estou falando tudo isso para chegar num ponto. Se analisarmos o momento do Vasco, o Cuiabá tem que ir ao Estádio Luz do Brasileiro e arrancar os 3 pontos da mão do Cruz Maltino. Mas na prática, é um pouco mais difícil, porque nós estamos falando do Vasco. O momento do Vasco é muito ruim, mas mesmo assim ainda é o tetracampeão brasileiro do lado de lá. O Cuiabá tem uma certa dificuldade de jogar jogos contra equipes desse tamanho, jogando fora de casa. Às vezes posta mais retraído e se dura o jogo. O jogo contra o Corinthians e contra o Cruzeiro foram jogos totalmente contrários, diferentes do jeito que foi feito. E olha que o Cuiabá venceu o Cruzeiro. Mas no jogo com o Cruzeiro, o Cuiabá se defendeu melhor e deu umas espetadas. No jogo com o Cruzeiro, o Cuiabá jogou melhor, mais ofensivo do que contra o Cruzeiro. Então o Cuiabá deve, em dado momento, dar a bola para o Vasco e esperar o Vasco vir, porque o Vasco gosta de ter a bola, gosta de ter seu domínio e dá muito espaço. Nós vamos falar das prévias das instalações de Vasco e Cuiabá. Vamos começar pela do Vasco. O Vasco deve ter Léo Jardim no gol, Pumita e Lucas Piton são os 2 laterais. Léo e Robson Bambu volta à titularidade ao lado do Cruz Maltino. O Vasco deve jogar com 4 meio-campistas. Eu armei desse jeito porque alguns sites optam por isso, mas eles podem estar os 4 em linha. Mas muitas vezes a gente vê o Marlon mais caindo para um lado, né? Zé Gabriel forma a primeira linha ali, com o primeiro volante. Tem Jair, Marlon Gomes, e eu não preciso ler o outro. E lá na frente tem o Ryan e o Alex Teixeira. Eu vou tentar abrir aqui para ver se consigo ler. É o Matheus Carvalho. Então o Vasco deve jogar desse jeito, fechando melhor as linhas do meio de campo para dar menos espaço para o time do Cuiabá. Mesma estratégia usada diante do Goiás. E 2 atacantes rápidos, né? Não são tão de referência, mas são muito rápidos. Por parte do Cuiabá, que é uma parte interessante, tá? O Cuiabá deve vir com Walter no gol, Riquelme, Alain Pereira, Marlon, uma dúvida na lateral esquerda. A gente tem lateral direito, desculpa. Denilson, Raniel e Sobral, Wellington Silva, Davidson e Cepelini. Davidson, que poderia voltar a São Januário depois do gol do título brasileiro de 2018, mas não vai voltar, infelizmente, pro Davidson. Que é muito ídolo no Palmeiras e é formado pela base do Vasco. O Antônio vai ter uma dúvida muito grande aí. Por quê? Porque ele não tem lateral direito para a partida. Mateuzinho suspenso pela CBF por causa do escândalo da máfia do apito, da máfia das apostas. E o Matheus Alexandre está suspenso. Ele tem 2 opções. Ou entrar com o Alisson e formar uma trinca de zaga, formar um cadeate, como diriam os italianos, um cadeado, 3 zagueiros, avançar o Riquelme para a linha de meio-campistas e formar uma linha com recuar o Cafu, jogar o Wellington Silva dentro da área, jogar uma linha de um 3-5-2. Ou até mesmo um 3-6-1, dependendo de como for a partida. Ou até mesmo tirar um ordem de ataque e formar mais alguém de meio de campo. Ele tem opções. Ou ele pode entrar com o PK na lateral direita, invertido, ou inverter mesmo o Riquelme, ele pode testar, jogar com o lateral invertido, e manter o jeito do Cuiabá jogar. O problema é que o PK foi muito mal nas partidas que jogou. Então há essa dúvida, ainda mais para um jogo de 6 pontos como esse no Estádio do Brasileiro. Então o Cuiabá tem essas questões aí. Raio-X da partida. No Vasco e Cuiabá se enfrentaram 2 vezes. As 2 vezes foram em 2015 pela Copa do Brasil daquele ano. O Cuiabá foi mal no campeonato estadual, pega o Vasco pela Copa do Brasil, é eliminado pelo Vasco, com 2 empates. O Vasco não joga bem os 2 jogos. Na verdade, o de São Januário joga até melhor que o jogo aqui na Arena Pantanal. O Cuiabá estava ganhando de 1-0 aqui, gol marcado pelo Maninho aos 38 do segundo tempo. E aí o Rodrigo, no último lance de falta, empata a partida para o Vasco. Cara, e sabe o que eu lembro dessa partida? Do confronto entre Dinazu, um dos maiores volantes aqui que passaram por aqui, volantaço argentino,
contra o maior volante que eu já vi na minha vida, que é o Bogé. Só isso. Então eu lembro desse jogo. Foi um jogo muito especial para mim, que foi o primeiro jogo. Eu não fui na arena, a gente estava passando por um momento difícil aqui em casa. A gente não tinha condição, meu papai falou para não escolher, não foi ninguém. Né? Ficamos em casa assistindo na TV. E nesse ano teve Vasco e Flamengo aqui. Aqui em casa somos todos vascaínos, desde a origem. Hoje eu brilho aqui para a gente ter um local de fala para o Cuiabá, né? Mas a gente assiste, a gente apoia o Cuiabá sempre. Nesse jogo aí meu pai não foi nem Vasco Flamengo, nem Vasco Cuiabá. Cuiabá e Vasco, no caso. E foi um jogo muito bom. E quando o Cuiabá sai da end de 1-0 e o estádio começa a pulsar, ele arrasta o Cuiabá atrás do gol, eu falei, cara, o time da minha cidade tá ganhando de um time grande. E no ano posterior o Cuiabá ainda afetaria o Inter. Então esse foi o primeiro grande jogo, tal que eu vi. E aí o Vasco faz um gol no último lance, dá uma frustrada na gente. Foi um jogo muito bom. Um jogo de volta, o Cuiabá jogou muito bem defensivamente. O André até pegou pênalti, o goleirão do Cuiabá. O Cuiabá segurou um empate no último lance. Eu me lembro, então se fosse ontem, não lembro quem chutou. Eu lembro que foi um chute, o Martin Silva pegou assim quase no ângulo, a bola sobrou pro camisa 8 do Cuiabá. E ele escorregou, errou o chute e jogou para fora. O Cuiabá podia ter eliminado o Vasco em São Januário e já estaria muito grande naquele momento. O Cuiabá jogou muito bem as suas partidas. E era um elenco muito contrário ao que a gente está falando hoje. Eu destaquei 4 jogadores para a gente falar. Bogé, capitão do time, craque, ídolo. Bogé, fã do Bogé. Bogé ídolo para nós. Rafael Luiz, que vai marcar o gol do título da Copa Verde desse mesmo ano, 2015. Tem que fazer um vídeo sobre isso. Nino Guerreiro, também jogou no Cuiabá, já teve passagem pelo Operário. E o André Luiz Goleirão, que pegou até pênalti nessa partida. Então, o raio-x do confronto é um confronto que só teve 2 vezes. Quando o Vasco esteve na Série B, o Cuiabá estava na Série A, ou na Série C. Quando o Cuiabá subiu para a Série A, o Vasco saiu para a Série B, então não se enfrentaram, só se enfrentaram 2 vezes. E vai ser um confronto muito duro aqui em casa. Isso acontece poucas vezes. Com exceção de Milan e Juventus, e Manchester City e Manchester United, eu e meu irmão nunca ficamos em lados opostos. Eu e meu pai, por exemplo. E dessa vez teremos meu pai e meu irmão vascaínos muito roxos, torcendo para o Vascão. Eu e minha mãe do lado direito da força, torcendo para o Cuiabá, mas confesso que não vai ser fácil para mim também, que tem um coração muito cruzmaltino ainda, sofro bastante com a situação do Vasco. Não vou mentir para você que é fã do canal Coruja aqui. Então, galera, jogo importante com a transmissão do Premier e do Sport TV para todo o Brasil. Logo após a partida, tem pós-jogo, live pós-jogo, para falar do jogo entre Vasco e Cuiabá, direto do Estádio Luso Brasileiro. Não estaremos lá, mas live logo após a partida para falar desse jogo. Valeu, galera! Já que a gente agradeceu, já falou do misto aqui, né? Temos que falar do Chicote, que venceu em Goiânia, no Estádio Ferreirão, e assumiu a ponta da Série D, a ponta do seu grupo na Série D. Então, parabéns ao Chicote, que para muitos disseram que não ia nem... que ia ser o lanterna do grupo, né? E vai quebrando o paradigma de todos e vai assumindo a ponta empatado com o Ceilândia. Então é isso. Segue a gente no nosso Instagram, @canalcoruja, TikTok, n.coruja, YouTube, você já sabe. Valeu, galera, e até a próxima.